Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Na pessoa do reitor desta Basílica Menor e Santuário, o Padre Wander, quero saudar a todos os peregrinos da esperança, aos do laicato, que estão aqui reunidos desde sexta-noite, a juventude, o setor da juventude do nosso Regional Sul 4 e os nossos irmãos e irmãs da Pastoral dos Surdos. E quero saudar na pessoa do Padre Wander também os demais sacerdotes, e me permita nomear Dom Onésimo e Dom Adalberto, bispo anterior de Rio do Sul e bispo titular agora Rio do Sul e auxiliar de Florianópolis. Estamos aqui com alegria. Até quando eu aceitei esta Santa Missa, eu achei que era o grupo mais restrito da Pastoral dos Surdos, e tem uma multidão, inclusive de padres, né? Uma festa tão grande que nós celebramos no dia de hoje. E estando presente também o setor da animação vocacional de Santa Catarina, nesse projeto também para novas vocações. Hoje nós celebramos a festa da Ascensão. E em todo esse caminho de vida, desde que quando eu entrei no seminário, com 13 anos, a cada dia Deus tem algo para nos tocar. Mesmo com quase 9 anos e pouco de bispo, sempre a palavra de Deus tem a sua grande novidade. Porque a palavra de Deus é sempre viva, e diz ainda, e eficaz. Nesses dias eu estava meditando com a leitura de alguns padres da igreja, que talvez ainda nós precisamos aprofundar a teologia da ascensão, porque nós nos aprofundamos muito, e eu também sou devoto, fã, e gosto muito da teologia da encarnação. Deus, que em Jesus de Nazaré toma forma humana, toca a nossa humanidade, e nós acompanhamos as suas palavras, os seus milagres, as suas realizações, os lugares por que ele passou, a sua injusta condenação, a sua sepultura e a sua ressurreição. Mas a festa de hoje nos recorda também que se Deus em Jesus toca a humanidade nossa, na festa de hoje Ele eleva a nossa humanidade para a divindade. E é esse aspecto que eu sinto que eu preciso aprofundar, porque é mais fácil a gente ver Jesus caminhando pela Galileia ou pela Samaria ou em Jerusalém, mas quando ele se despede para dizer que a vocação que nós temos não é a vocação de baixo, numa linguagem do Evangelho de hoje e da primeira leitura, não fiqueis olhando para o alto no sentido da missão, que irei falar depois, mas em Jesus, na ascensão, Deus quer confirmar que assim como lá no Gênesis, quando nós escutamos e diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, a festa de hoje, ao menos para mim, nos desafia. Eu realmente acredito que eu tenho o caminho da eternidade por Jesus ressuscitado. Eu acredito realmente que a ascensão do Senhor é como se Deus tivesse que enviando o seu Filho ao mundo, começando pela Virgem Santíssima que o concebeu em seu seio, e ali o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A ascensão do Senhor quer dizer também que se o Verbo se fez carne, Ele toma a cada um de nós pela mão, para que em nossa humanidade nós também tenhamos uma vocação divina. E aqui que vem o nosso compromisso, queridos irmãos e irmãs. No final do Evangelho, dizia que os apóstolos louvavam a Deus e permaneciam no templo,
Assim também, aqui nos encontramos neste domingo, nesta Basílica Menor, neste santuário dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E no seu Sagrado Coração o Senhor quer tocar, quer nos tomar pela mão e nos conduzir, nos indicar o caminho da eternidade, como dizia a oração da coleta que nós acompanhamos. Deus toca a nossa humanidade para que a humanidade nossa também, redimida, possa ter acesso à divindade, ao céu, ao paraíso, à vida eterna, como queiramos nomear o nosso futuro. Futuro que Paulo fala aos Efésios, porque essa é a nossa vocação futura, dos tempos futuros. Portanto, que esse dia, queridos irmãos e irmãs, renovemos aqui esta fé. Deus me chama para uma vocação grande. Sim, a vocação matrimonial, a vocação à vida religiosa e missionária, todos somos, a vocação de leigo, de leiga, a vocação de diácono, de presbítero, mas tudo isso vivendo o batismo, Deus nos chama a vocação à santidade, nos convida a ascender, a subir, a olhar para o alto, a mirar e fixar nossos olhos aonde Ele está, junto do Pai. Primeira parte. A segunda, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, inclusive na primeira leitura diz que os homens apareceram e disseram, homens da Galileia, não fiqueis olhando para o céu, ide, anunciar o Evangelho a Jerusalém, a Samaria, a Galileia e até os confins da terra. E Sara, Tubarão, ou Rio do Sul, Floripa, naquele tempo, não sei quem existia, talvez os nossos povos originários, mas nós éramos os confins da terra. E um dia, alguém nos deu testemunho desta fé, porque diz, ide e vós sereis minhas testemunhas. Desta fé, Pedro, João, Tiago e os demais apóstolos não guardaram para si o tesouro da fé, mas saíram a anunciá-lo. Paulo, encontrando Jesus no caminho, também não guarda para si esse tesouro, mas é capaz de dar a vida, como Pedro e os demais, derramando o seu sangue para anunciar o Evangelho, a boa nova, até os confins da terra. E o Evangelho ainda diz assim, ide e anunciai, o que escutais e vedes, a todas as nações. Queridos irmãos, se a festa da Ascensão nos convida a olhar para o alto, o mandato do Senhor Jesus nos convida a olhar para o lado, para os nossos confins. E nós temos sim, os confins do mundo, ainda povos que não conhecem o nome de Jesus. Portanto, rezemos pelas vocações e rezemos pela nossa missionariedade. E quando na primeira leitura diz que os confins da terra, aqui nós temos o laicato, os jovens, o setor da juventude e a pastoral dos surdos. Estes também são confins da terra para a nossa evangelização. A igreja, eu estou falando agora nós, bispos, sacerdotes, quem estamos à frente, nós temos sim, ainda lugares em que a juventude precisa receber a boa nova. Eu escutei aqui no começo que tem jovens que acompanham a pastoral universitária. Que bom, é uma fronteira, é um confim aonde nós precisamos ir. As nossas dioceses precisam também não somente anunciar essa boa nova aos nossos irmãos e irmãs surdos, mas há outros confins que nós não chegamos ainda. E quando a pastoral dos surdos, eu falo por Tubarão, começou a crescer, depois veio o pedido para a catequese,
Já batizamos alguém dos surdos, já crismamos, há pouco tempo crismei alguém. Esta é a nossa nação, estes são os confins. Podemos falar de outras limitações. As nossas cárceres, os nossos cárceres também são confins do mundo, onde Deus nos pede o quê? Ide e levai a mensagem a todas as nações. Claro, começando por aonde, querido? Por Jerusalém. E eles foram além. Assim também a evangelização nas nossas casas. Eu sou um missionário. Eu sou uma missionária. Na minha família, no meu trabalho, na minha, como chamam aqui, comarca. Deus me chama para ser missionário aqui. E que Ele sempre nos encontre disponíveis para levar a mensagem na segurança de São Paulo. E aqui eu termino. Paulo nos deixa na segunda leitura 3 palavras fortes. Porque em Jesus nós recebemos um chamamento, um chamado, uma vocação de esperança. Peregrinos da esperança, o ano jubilar. Uma riqueza na sua glória, diz Paulo, uma riqueza na glória que é a vida eterna. E uma herança de filiação no batismo, mas uma herança também dos apóstolos. E eles foram missionários. Ide e anunciai a todos os povos até os confins da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.